Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Mariana, esse é o meu canal, tá? Sou fisioterapeuta, faço especialização pela Santa Casa de São Paulo. E uma das coisas que vocês mais me perguntam é justamente sobre a prova da Santa Casa, principalmente porque muitas das coisas vocês não tiveram, né? Que nem amputados, que é essa mini aulinha de hoje. Ou linfedema, que eu nem sei se vai cair esse ano aqui de 2023, que a gente não sabe como que vai ficar, se vão manter o linfedema, se não vai. De qualquer forma, eu vim ajudar vocês. Essa é uma aula minha que eu montei lá dentro, porém, eu cortei a maioria das coisas para não ficar de graça para vocês um seminário de quem for apresentar de amputado, que eu acho que o engraçado é vocês. O engraçado não. Eu acho que a graça da coisa, o essencial é vocês saberem procurar as coisas, irem atrás, aprender, errar, e é isso, né? Então, cortei muita coisa dessa aula, e essa aula ela é especificamente para vocês terem uma noção. Então, é mais ou menos as coisas coringas que caem numa entrevista de amputação. Então, eles não vão te perguntar o que é uma amputação pirogolfe. Não vão te perguntar qual que é a amputação, quais preserva a patela ou não na desarticulação do joelho e por que não faz mais? Qual que é a deformidade presente na prótese quando você tem uma amputação transtibial? Eles não vão ir para esse nível porque essa é uma coisa que vocês vão aprender na Santa Casa, na própria Santa Casa. Então, eu vim aqui ajudar vocês. Vai ser tudo bem sucinto para não bater também os 15 minutos, senão eu tenho que fazer upload de 2 vídeos. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. Então, essa é uma aula de amputado com foco em avaliação funcional e tratamento. Então, primeiro a gente tem que entender o que é amputação, né? Então, a amputação é a retirada de um membro, a perda, aconteceu alguma coisa devido a uma doença, então, tumor, neuropatia diabética, alguma cirurgia, trauma, alguma coisa nesse sentido que fez com que a pessoa tivesse a perda desse membro. Aqui as causas da amputação, elas são principalmente diabetes, que são em 70% dos casos, né? A gente tem os dados segundo a Federação da Diabetes, que aí a gente já começa a ver a importância de você como fala, você investir em educação, né? Então, talvez se as pessoas soubessem identificar um pé diabético, ou soubessem como prevenir neuropatias, ou soubessem como prevenir amputações, talvez esse número caísse, né? Infecção é muito comum, então vocês vão ver que eles têm o lema de a primeira amputação tem que ser a última, mas infelizmente isso não acontece. Muitos pacientes começam no dedo, depois vão para o transtibial, depois vão para o transfemoral, distal, depois vão subindo, subindo, subindo. Infelizmente, a pessoa vai perdendo as partes do corpo, né? Congênito, a gente teve alguns medicamentos que hoje em dia não são mais vendidos, né? Que tem uma forte suspeita que faziam com que crianças nascessem sem algum membro, né? Então, por isso que a gente tem que ver essa questão aí de medicamentos, eles demoram tanto para serem feitos, né? Vasculares, então, são pacientes no geral com doenças em evolução, né? Tumor é bem comum, se tem um tumor comprometendo um lugar, você vai lá e secciona a parte. E traumas, né? Então, algum acidente que aconteceu, alguma coisa. Hoje em dia, a gente tem perdão, 32 milhões de adultos que vivem com diabetes no mundo. Falei hoje em dia, mas esse dado é de 2021. Então, 1 a cada 11 vivem com diabetes. A gente tem 1 a cada 3 não diagnosticados. Então, vocês vão ver que a gente tem um nível de ignorância ainda muito grande em alguma parcela da população, né? Tem sinais clássicos de um diabético, mas fala, eu não, a última vez que eu fiz exame eu não tinha, então eu acho que eu não tenho, né? E uma das coisas importantes é que a gente tem 65 bilhões gastos com diabetes, então ainda é um problema da nossa saúde, né? O gasto. Então, como eu falei, a maioria absoluta são 70% das amputações do Brasil ocorrem por diabetes.
que a gente faz numa avaliação? Então, idade, peso, atividade profissional, local de moradia, grau de instrução. Então, por que idade? Para a gente saber o que a pessoa faz, né? O que tem de mais prevalente ali, o que vai ocupar, dificultar mais aí ela. Peso para a gente saber se vai ser uma coisa fácil ou difícil para controlar e protetizar. Atividade profissional, para a gente saber qual vai ser o tipo de prótese no caso da protetização. Tem que ser uma prótese de que jeito? Ou se é um corredor, é um outro tipo de prótese. Local de moradia é para a gente saber as coisas por exemplo, se tem um morro para a pessoa subir, como que vai ser, o grau de instrução com todos os pacientes para a gente saber como lidar com esse paciente. Então, a avaliação, a gente vai ter que ter uma cicatriz fechada, sem inflamação, sem infecção, tá? ADM, força, é bom a gente ver dos dois membros, o membro residual e o membro que foi acometido. O espícula óssea, então, quando a gente vê um crescimento anormal nessa parte distal, na extremidade do osso amputado, a gente tem que olhar. E presença de neuromas, a gente também tem que ter uma noção que não pode ter. Tá, a gente vai olhar a parte cardíaca, respiratória e arterial, por quê? Porque são pacientes normalmente com patologias em evolução. Então, você já tem que preparar essa pessoa para alguma coisa. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo explicar. Muitas pessoas, elas estão fazendo a fisioterapia pré-operatória sem saber. Então, ela tá colocando, tá ali com um membro, acabou de sair de fazer a secção de um membro e aí o outro também está em jogo, ela não sabe. Então, ou para a gente prevenir a amputação de outro membro, ou então para a gente preparar esse paciente para uma próxima amputação, no caso de quem está acontecendo, a gente tem que dar uma olhada nessas partes, ver se está controlado. Uma coisa que pode cair na prova de vocês é a diferença entre a mioplastia e miodese. Então, na mioplastia, ela é a mais feita, vai ter ali o antagonista e vai ser suturado músculo a músculo, né? Então, a mais funcional e a melhor é a miodese, tá? Então, você faz, após a sutura, ele faz a mesma no osso. Então, é mais funcional. Sensação fantasma e dor fantasma é uma outra pergunta que pode cair. Então, a sensação fantasma é a sensação que o membro tá lá. E a dor fantasma é a sensação dolorosa. Então, você sente, além de você sentir que o membro tá lá, você tá com dor no membro que não existe. Tratamento, então, a gente vai olhar ali nível adequado. Ah, uma coisa que pode cair na prova de vocês. Nível adequado sempre vai ser o terço médio, porque ele tem um bom braço de alavanca e uma prótese bem ajustada. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes no transtibial as pessoas pensam que o distal é melhor porque tem um braço de alavanca maior, mas não, né? Se você for parar para pensar, você pode ter um braço de alavanca maior, mas pense na quantidade de pele para você forrar o coto. É difícil. Então, no médio, você vai ter uma quantidade maior do que na distal, né? E não vai prejudicar tanto em relação ao gasto energético como um proximal. Ou seja, o terço médio é sempre a melhor opção, tá? Então, o coto estável, ele não pode ter deformidade, não pode ter aquelas orelhinhas do lado, né? Vocês vão ver. Tem que estar estável, então a cicatriz deve estar boa, né? E tem que ter um bom estado da pele, tá? Então, saudável, sem rachadura, ressecamento, cicatrização, circulação e edema em bom estado. Então, acredito que possa cair para vocês, sim, o nível, tá? Uma coisa que talvez caia é onde você coloca o peso, né, por exemplo. Porque numa transfemoral, se a gente pôr o peso muito distal, talvez ele machuque. E aqui eu não sei se eu cortei daqui, mas eu acredito que sim. As deformidades, principais deformidades que a gente tem na transfemoral, então, é uma abdução e rotação externa. Então, a gente vai sempre trabalhar os músculos contrários a esses flexores e rotadores externos e abdutores. Desculpa, eu não sei se eu falei certo, então eu vou repetir. Então, a
Deformidade que a gente tem na transfemoral, então, é a flexão, abdução e rotação externa. Então, a gente vai fazer, vai tratar de maneira contrária. Então, por exemplo, se a flexão é uma deformidade, você trata a extensão, entende? E aí, é, quando a gente tem a transtíbia, a flexão de joelho, a transtibial, e basicamente é isso, você vai sempre tratar. Então, se a deformidade ela é em flexão, eu vou deixar em extensão. Vou deixar em extensão, não, eu vou trabalhar a extensão. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me falar. Quando é idoso e cardiopata, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque eles têm um gasto energético maior. E aqui é isso, né? A protetização imediata, ela tem as suas vantagens, que são as que estão escritas aqui, né? Então, você tem um início precoce de deambulação, então você melhora a cicatrização, o edema, tá? E as vantagens que a gente tem, então a pessoa tá em pé com a prótese. Ela tem um benefício fisiológico, ela tem uma contração isométrica no ortostatismo, tem uma prevenção de atrofia e estase venosa, tem uma melhora do suprimento vascular e uma melhor cicatrização da ferida pós-operatória. A desvantagem é que é um método de risco, então a gente tem ainda um pequeno risco de necrose e infecção. A gente precisa de uma equipe multiprofissional, então não depende só de um. Tem que olhar a sutura, decência de sutura. Podem usar e devem usar gel cicatrizantes. E aqui a gente tem alguns fatores que fazem com que eles abandonem a prótese, que eu acredito que não caia, mas só para vocês entenderem bem. Então, deformidade do quadril, fragilidade no idoso, AVE ou AVC aí, como vocês preferirem, bilateralidade, DPLC, dor fantasma. E essas são as referências, né? Além do meu professor Jerônimo, Rafael Scal, sou apaixonada, ele me ensinou muito sobre amputados, e o professor Marcelo Mota também, que foram as minhas principais referências, mas eles pegaram de algum lugar, e um desses lugares é esse que eu tô mandando para vocês. Então, gente, aqui tá a foto do meu grupo aí de todo mundo. Foi uma apresentação reduzida para vocês estudarem. Um grande beijo, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, deixe-me parar aqui.